Olá pessoal, eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para vocês. Hoje no canal vamos dar sequência da história da Bíblia completa, e de Gênesis a Apocalipse. É uma história extraordinária e boa de acompanhá-los. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Após o batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Foi um período de 40 dias no isolamento, nos quais ele foi tentado por Satanás. Este episódio destaca a humanidade de Jesus, que, embora plenamente Deus, experimentou as mesmas tentações que todos os seres humanos. No entanto, Jesus resistiu a todas as investidas do diabo, citando as Escrituras e revelando a sua obediência perfeita a Deus. A vitória de Jesus sobre as tentações no deserto demonstrou sua santidade e sua autoridade sobre o maligno. Essa experiência preparou Jesus para o seu ministério público, marcado por ensinamentos transformadores, curas milagrosas e a proclamação do reino de Deus. O ministério de Jesus e a expansão da mensagem. O ministério de Jesus foi marcada por uma extraordinária combinação de milagres e ensinamento que transcenderam as fronteiras geográficas e culturais. Ele curou aos enfermos, restaurou as visões aos cegos, alimentou multidões e até mesmo ressuscitou aos mortos. Os seus ensinamentos, frequentemente em forma de parábolas, abordava uma forma mais como amor, perdão, justiça e o reino de Deus. Essas ações e palavras atraíram uma ampla multidão, refletindo a revelância da palavra de Jesus em diferente contexto. Jesus escolheu a 12 homens para serem os seus apóstolos, desempenhando um papel espiritual para o seu ministério. Esses apóstolos testemunharam seus ensinamentos, milagres e desempenharam um papel crucial na propagação do evangelho e no estabelecimento. Houve uma experiência entre os discípulos sobre a transfiguração. Certo dia, Jesus subiu a um monte com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. No topo do monte, algo extraordinário aconteceu. A aparência de Jesus foi transfigurada. A sua face brilhava como o sol, e suas roupas ficaram tão brancas quanto a luz. Além disso, Moisés e Elias apareceram conversando com Jesus. A transfiguração de Jesus revelou a sua glória divina aos seus discípulos. Sua aparência resplandecente indicou a sua natureza divina, e a presença de Moisés e Elias simbolizou a conexão do Antigo Testamento, representada por Moisés e os profetas, e o Novo Testamento, representado por Jesus.
A voz do céu proclamando Jesus como Filho amado de Deus confirmou a sua identidade messiânica. Isso ocorreu antes da jornada final de Jesus em Jerusalém, onde enfrentaria a sua prisão, julgamento e crucificação. A transfiguração serviu como uma preparação para os discípulos enfrentar os momentos subsequentes, especialmente a paixão de Cristo, testemunhar a glória de Jesus, que a morte e a ressurreição estavam de acordo com o plano de Deus. O ministério de Jesus passou a gerar um diferente incômodo com comunidades religiosas e políticas da época. Sua popularidade e sua divinidade espiritual tornou-lhe uma figura controversa. As autoridades curiosas, em especialidade os fariseus e os escribas, sentiam-se ameaçados pelo ensino radical de Jesus, que frequentemente confrontava suas tradições e pregava a justiça, a misericórdia e o amor, ao invés de uma imposição legalística à lei. Além disso, os líderes religiosos percebiam a influente crescência de Jesus sobre o povo como uma ameaça à ordem estabelecida. Um momento crítico se realizou quando Jesus realizou a purificação do templo em Jerusalém, expulsando os cambistas e denunciando a corrupção que tinha se infiltrado na casa de oração. Essas ações, juntamente com a sua popularidade crescente, elevou a conspiração para capturar Jesus. Começou a se desenhar. Judas Cariote, um dos discípulos, concordou em trair Jesus para as autoridades religiosas em troca de 30 peças de prata. Durante a última ceia, Jesus predisse a sua traição iminente, mas continuou a preparar os seus discípulos, que se desdobrariam. A captura de Jesus se deu no jardim do Getsemane, onde Judas identificou Jesus aos soldados romanos e guarda do templo com um beijo. Este gesto simbólico levou à prisão de Jesus. O sumo sacerdote Caifás e o sinédrio do conselho judaico conduziram um condenamento num turno irregular. As acusações eram variadas, incluindo blasfêmias e alegações de ameaças à ordem pública. O julgamento religioso condenou a Jesus, mas por questões jurisdições ele foi levado para Pilatos, o governador romano. Pilatos começa o interrogatório perguntando se Jesus é o rei dos judeus. Jesus responde afirmando que o seu reino não é deste mundo e que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Ao longo do interrogatório, Pilatos percebe que as acusações contra Jesus são principalmente de natureza religiosa e que não há base legal para o condená-lo. Pilatos, procurando evitar conflitos sem nenhuma compreensão clara do significado espiritual do caso, oferece uma oportunidade de liberar Jesus. Durante a festa da Páscoa, era costume que os
governador romanos libertasse um prisioneiro escolhido pela multidão como um gesto de boa vontade. Pilatos vê isso como uma oportunidade de libertar a Jesus, sem enfrentar uma revolta da multidão. Então, Pilatos apresenta a opção à multidão reunida na praça do Pretório: libertar Jesus, que é conhecido pelas suas obras milagrosas e ensinamentos, ou Barrabás, um prisioneiro rebelde e assassino. A influência dos líderes religiosos é evidente quando eles incitam a multidão a pedir a libertação de Barrabás. Eles manipulam as emoções da população, sugerindo que Barrabás é um patriota que luta contra a ocupação romana, enquanto Jesus é retratado como uma ameaça à ordem estabelecida. A multidão, influenciada e instigada pelos líderes religiosos, gritam por Barrabás. Pilatos, percebendo a crescente agitação da multidão, lava as mãos simbolicamente, declarando que é inocente do sangue e de Jesus. Ele segue a pressão da multidão e a ameaça de tumulto, condenando Jesus à crucificação. Assim, Jesus foi levado ao Calvário.